Boa noite, Samuel. Tudo bom? Grande Guilherme, boa noite. Como é que você está? Tudo tranquilo. E aí? Vamos falar um pouquinho do boom de Beirute? Tem Pois é, muita coisa rapaz. que você colocou que eu achei interessante. Que coisa, né? É, o que me pareceu interessante, não vou falar que interessante às vezes pode ser um termo inadequado quando a gente fala de uma tragédia, né? Mas o que a gente pode entender como aprendizado é que o que as notícias têm revelado até agora dão conta de uma situação em que um navio carregado de nitrato de amônia, um produto até certo ponto, pelo que eu vi até agora, vendo os químicos falando, até certo ponto estável, mas que submetidos a grandes temperaturas, e a gente está falando de acima de 300 graus Celsius, podem acarretar, é um produto que perde a estabilidade e pode acarretar grandes explosões. Numa quantidade de toneladas, como a gente está falando aqui, pode acontecer o que aconteceu lá em Beirute, né? Uhum. E o que as autoridades revelaram até agora foi que esse navio, por problemas documentais, acabou aportando no porto de Beirute, recebeu várias notificações em razão da precariedade do armazenamento daquela substância, e desde março, fevereiro, março, tem recebido constantes notificações que não foram atendidas e que, pelo não atendimento, pela não acomodação daquele produto de forma adequada, acabou ocorrendo essa tragédia que a gente observou ontem, né? São dois pontos aí que eu gostaria de destacar em relação a isso, né? Primeiro, como a questão do risco ela é tratada de forma muito imprudente, né, pelos governos de uma maneira geral. Não, a gente não pode apontar o dedo para o governo de Beirute. A gente tem um governo brasileiro, um Estado brasileiro que é muito ineficiente nas suas fiscalizações. Nós tivemos até um incêndio, eu não me recordo agora onde foi, se não me engano, foi no estado de São Paulo, Cubatão, alguma coisa perto disso, que em 2015, 2014, 2015 teve um incêndio causado por conta de uma precariedade do armazenamento da mesma substância, desse tal de nitrato de amônia. Então, nós brasileiros, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista do governo, nós não temos muito o que apontar para o governo do Líbano, né? Mas isso que chama atenção, ou seja, quando se trata de gestão de risco, veja só, você tem um produto com uma alta periculosidade, um produto que é instável até de certa, se acomodado da maneira correta, mas que se submetido a uma grande temperatura, um incêndio, por exemplo, como aconteceu lá, ele pode ocasionar uma grande explosão e ocasionar uma grande tragédia, como aconteceu efetivamente. E o que as autoridades burocráticas se limitam a fazer é enviar notificações, atrás de notificações, atrás de notificações, atrás de notificações, sem tomar uma atitude efetivamente assertiva para dar conta daquele problema. Então, veja como Dá a gente conta tem... de anular um possível problema, né? Porque só a notificação não adianta. Exato, exato. Ou seja, ficar mandando notificação é aquela coisa assim, falar assim, olha, isso aí pode dar errado. Isso aí pode dar errado. Transportando Isso. isso para uma conversa entre particulares, suponha que você tem um vizinho que está acomodando uma substância parecida que seja perigosa. Você fica lá, pô, cara, isso aí pode dar errado, isso aí pode dar... Não vai adiantar. Se você não tomar uma atitude enérgica, né, vai acontecer um problema, né? E o que os governos tendem a fazer, né, principalmente quando a gente está falando de estados
governos de nações em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, como é o caso do Líbano. O Líbano é um problema mais sério ainda, porque enfim, tem guerra civil já desde a década de 70, tem uma instabilidade política muito grande, mas o Brasil, apesar de não ter essa estabilidade política nesse nível, tem estabilidade política, mas não tem nesse nível, você olha a nossa burocracia, ela tende a fazer a mesma coisa, o que você observa é que os burocratas que estão, lamentavelmente, nos administrando do ponto de vista de Estado, eles falham de maneira miserável quando se trata da segurança da população. Nós temos aqui casos recentes, como as barragens da Vale do Rio Doce, né? Foram 2 barragens no intervalo de tempo muito pequeno, né? Que causaram tragédias enormes, vidas foram ceifadas, danos ambientais que até hoje vão demorar muito para serem reparados. Ou seja, a burocracia estatal é um problema, é um foco de risco constante. E o que aconteceu lá no Líbano é uma tradução, enfim, lamentavelmente, como é que eu vou dizer assim, caricata do que acontece nos governos de uma maneira geral. E aquilo que você havia comentado, que eu achei muito pertinente, acho que a gente podia até pegar esse gancho. Tudo bem, os caras estavam carregando algo extremamente violento, instável, né? Perigoso para um arsenal bélico, talvez. Talvez, né? Agora, não se sabe. Aquilo que você havia comentado nos bastidores aqui, que eu achei interessante, qual é o apetite, né, de risco que o governo, ou os particulares, ou a indústria bélica, se for o caso, esteve pronto para assumir, dando costas a essas notificações, numa talvez tentativa de nunca deu nada, não vai dar agora, né? Não é só porque o sol se levanta todas as manhãs que amanhã ele vai se levantar, como David Hume falava. É a mesma coisa. Pelo inverso, né? Nunca deu nada, não vai dar. Mas pode dar. O sol pode não se levantar. E deu, né? Deu no que deu. Além de 100 e poucos mortos, uma destruição total de uma cidade que já foi considerada Paris do Oriente, que é triste historicamente, né? Você vê a degradação daquela localidade tão rica em outros tempos e tão esculhambada em outros, né? Então, quem que vai assumir agora essa boca maior desse apetite, desse grande risco aí, né? Quem? É o governo? Não vai ser o governo, se a notificação saiu do governo, né? Interessante que a gente antes de, vou até fazer um parênteses, você falou da questão do apetite de risco, que é algo fundamental para a gestão. Vou fazer só um parênteses, a gente está falando do Líbano, que está em guerra civil, enfrentou uma guerra civil a partir da década de 70, uma guerra civil violenta, que é uma guerra que foi abordada pelo... Você se recorda aqui, Guilherme, do Nassim Taleb, né? Ele apontou essa guerra no Líbano como um cisne negro, o autor do cisne negro. Ele falou porque o Líbano era um país absolutamente pujante até aquele momento, era um dos grandes centros comerciais do Oriente Médio, e por uma eclosão de uma guerra civil acabou se afundando numa crise que parece que não tem fim, né? E aí a crise política que se sucedeu a partir de então, a partir da década de 90, com o fim da Guerra Civil, sucessões de governos e golpes, enfim. Mas olha só que interessante, a gente está falando aqui de um cenário que foi apontado pelo Nassim Taleb naquele livro que a gente
mencionou aqui no Cisne Negro. Mas em relação ao apetite de risco, veja só, o que a gente está falando aqui? Quando você vai estabelecer a estratégia, uma estratégia pessoal, uma estratégia empresarial, corporativa, uma questão que deve ser medida é o quanto de risco você está disposto a assumir para atender um determinado objetivo. Tá? Então, se eu como uma empresa, se eu estou querendo alcançar um mercado consumidor maior, qual é o risco que eu estou disposto a assumir para conseguir esse objetivo? Então, eu posso captar mais dinheiro no mercado financeiro para injetar esse dinheiro nas minhas ações de mercado? Posso, mas isso está, de certa forma, condicionado ao quanto de risco eu quero assumir. Se eu vou captar dinheiro, estou falando aqui de empréstimo, ou numa sociedade, uma SA, uma sociedade por ações, uma sociedade aberta, emissão de debêntures, venda de ações no mercado financeiro. Então, tudo isso representa um risco que, se aquela estratégia não for atingida, eu vou ter que dar conta desse risco que eu assumi. Quando eu emito debêntures, quando eu vendo ações no mercado, eu estou assumindo uma responsabilidade perante aqueles investidores. Ou quando eu estou tomando um empréstimo no mercado financeiro, estou assumindo uma responsabilidade de pagamento daquele empréstimo junto a uma instituição financeira. Então, isso tem muito a ver com apetite de risco. Aí você vê gestores ou conselhos de administração, ou sócios de uma determinada sociedade limitada, você vê gestores mais arrojados ou gestores mais conservadores. Mas essa questão de ser conservador ou ser mais arrojado, isso tem que estar muito centrado na alta administração. Numa sociedade limitada, numa pequena sociedade, por exemplo, eu não posso deixar isso na mão de uma gerência. Não posso deixar na mão de um gerente financeiro, por exemplo, a decisão de eu vou tomar empréstimo aqui para injetar dinheiro na área de vendas. Um gerente geral, por exemplo. Então, eu não posso deixar na mão dele. Isso tem que estar na mão dos sócios da empresa. Numa sociedade anônima, né, numa companhia maior, seja ela aberta ou fechada, enfim, quando você tem um conselho de administração, uma alta diretoria, isso tem que estar a cargo da alta administração. Não pode estar a cargo do gestor ali. O gestor, o diretor executivo, fala assim, não, agora eu decidi que eu vou investir pesado numa determinada área de vendas. Tudo bem, você vai investir pesado, mas isso tem que estar a cargo da alta administração, dizer assim, o quanto você vai assumir de risco para fazer isso. Isso tem que estar documentado. Isso é uma segurança para quem está no topo da administração. Isso também é uma segurança de quem está executando, porque está documentado. O cara que está executando lá embaixo, ele vai ter um documento e falar assim, olha, mas vocês me autorizaram a assumir esse risco. E lá em cima, quem está lá no topo da administração, fala assim, olha, a gente te autorizou a assumir esse risco e você não assumiu. E a gente está aqui patinando nas vendas, a gente está diminuindo a nossa participação no mercado. Então, esse é uma decisão muito importante, um documento muito importante que tem que ser sopesado na estratégia de forma reiterada. Não é lá uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. Não, isso tem que ser feito de forma permanente. Ou seja, quem define o quanto eu quero me arriscar como companhia é a alta administração. Não é o gestor. O gestor lá tem que executar. Então, essa é a grande questão da definição do apetite de risco que deve nortear as companhias, sejam elas grandes ou pequenas. Isso. Eu acho que hoje dá uma facilitada quando você tem justamente uma clareza dentro de uma instituição, de uma corporação, essa comunicação, né? O problema é quando é feito isso e quem não assume o risco se dana, né? Dentro da história a gente tem vários casos de sucesso ou casos que poderia ser um sucesso, mas é fácil você falar de manchete de jornal de ontem, né? Acertar elas.
Porque quando você pega... É um caso que, para mim, nessa gestão de risco é muito patente. Eu já falei aqui, acho que uma ou duas vezes. Os 100 dias de Waterloo do Napoleão, que o Stefan Zweig analisa muito bem lá no livro O Momento Supremo. Ele tem um capítulo sobre isso, do erro de Waterloo, que o risco que Napoleão correu em dar uma ordem ao general Grouchy era, obviamente, cabida a ele. Só que é um general extremamente tacanha, que não dava um passo fora do quadrado, ele não assumiu um risco de combater aquilo que ele olhou de longe, achando que eram os prussianos. Porque Napoleão falou para ele ir atrás dos austríacos e acontecesse o que acontecesse, não se desviasse dessa missão. Só que o Napoleão não estava no campo de batalha. Napoleão não estava vendo a fumacinha subindo no horizonte e o Grouchy pensa, o exército prussiano, mas eu não posso me desviar. E foi justamente a machadada final dada no pescoço de Napoleão foi com os prussianos. Então, talvez, se esse Grouchy tivesse batido no peito para si mesmo um apetite de risco, de se arriscar ali a não cumprir uma ordem do seu superior, porque era tácito. Se você não cumprisse a ordem, era pena de morte, né? Outro caso claro, por exemplo, os soldados e comandantes do Exército Vermelho, que não poderiam recuar. Poderia acontecer qualquer coisa. Se recuar, vai morrer. E os nazistas também. Então, recuou, morreu. Ah, mas não tem a mais. A lei pétrea é essa. E ponto final. Então, você pensa, será que tem uma questão que eu gostaria que você falasse, Guilherme, que já que a gente está falando um pouquinho de guerra europeia, enfim, estratégia militar, do ponto de vista de apetite de risco, me parece, e aí você é muito mais qualificado para falar do que eu, que Chamberlain era um cara extremamente conservador, né? Que enquanto a Alemanha nazista estava se armando, né, e Hitler estava dando todos os sinais de que ia avançar pela Europa, Chamberlain falou assim, não, vamos tentar fazer um acordo, vamos tentar fazer um acordo com Hitler e tal, e Winston Churchill avisar, falou, não, esse cara tá querendo guerra, a gente tem que se rearmar, né? A nossa força aérea tá capenga, a gente tem que... E Chamberlain teve uma atitude mais conservadora, de tentar apaziguar e de ser muito conservador. Eu acho que esse conservadorismo dele podia ser traduzido como bundice mole. Porque era o cara que foi até o limite. E até o limite do bom senso. Eu acho que tem uma questão ali muito grave também dos senões desse partidarismo do Chamberlain contra aquela antiga derrota terrível em Galípoli que atribuem ao Churchill durante a Primeira Guerra Mundial. Aí teve um problema, é verdade. Ele teve períodos de descrédito, mas a primeira voz que surge no meio da população contra o Hitler foi do Churchill já na década de 20. Né? Tempos depois, pouco tempo depois, a tinta estava fresca ainda, da escritura do Mein Kampf. A hora que ele analisa, ele falou, quem que é esse cara aí que está querendo alçar o poder? E quando o cara sobe com o primeiro-ministro, a parabólica do Churchill já cresceu. Agora, tem uma ideia aí que o Hitler foi muito safo também, porque no discurso dele antissemita e no discurso de superioridade de raça, os britânicos eles estão inseridos numa raça superior. Então,
de certa forma, o que o Chamberlain vende? Primeiro, ele é uma parede contra os comunistas, né? A primeira, uma grande lei do nacionalsocialismo do Hitler era ser anticomitero, anticomunista. Então, isso também agradava aos ouvidos do mundo ocidental. Segundo, a ideia dele não dar o braço a torcer a todas as palavras que vêm, ideias do Churchill, né? Terceiro, uma ideia de, mas se nós somos também tidos como país, raça superior, não tem por que temer uma hostilidade dele. E quarto ponto, no meu ponto de vista, pode falar mal, é a bundice mole de um cara que não quer puxar para si. Porque é fácil você ser líder em Luxemburgo, em Liechtenstein, em tempos de paz. Sim, O duro é você ser líder a hora que a fumaça sobe na esquina. E aí ele não aguenta. E aí chama quem poderia conter com isso daí. Aliás, o filme... esqueci o nome do filme, que fala o início da guerra, do Churchill. Credo, cara. Enfim, é esse filme aí, o filme mais novo a respeito do Churchill, saiu ano passado. Você vê essa articulação, o cara tem que correr atrás do preju. E aí ele vira, que ele puxa para si, e essa ideia de apetite de risco, ele assume que documentos novos, não tão novos assim, mas enfim, depois que saiu aquele filme, O Jogo da Imitação, que eles decodificam a máquina Enigma da Alemanha, segundo alguns historiadores, em 1943, Churchill e os aliados já conseguiriam acabar com a guerra. Porém, eles não acabariam com Hitler. Aí que tá. Ia ter uma trégua, o embolo ia continuar. Vai saber o que ia sair depois. Então, qual que é o risco que ele assume? Mais milhões de mortos aí, e até que consigamos cercar a cobra e matar a serpente esgoelada. Porque senão não adiantaria nada ganhar a batalha e mais para frente continuar a guerra. Pelo fato da própria Europa ter tido 20 anos de, entre aspas, de paz, que é da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, porque é uma guerra só, com intervalo de 20 anos. E Hitler falou, não vou assumir esse risco. O negócio é acabar e tem que cortar a cabeça da serpente, que é Hitler. Então, mas de qualquer forma... Só para finalizar, Samuca, esse cara assumiu N riscos. N. Né? A contenção dos 45 dias de bombardeio consecutivos em Londres, as táticas de guerra deixando-o invadir, recuando para depois fazer a contraofensiva. Ele foi um grande. E engolir sapo do terrorista vermelho, do Stalin, para poder fazer uma junção aí. Né? Porque ele sabia muito bem o que Stalin era capaz. Né? Desculpa. Não, eu só ia fazer um parênteses, e justamente nisso que você está falando. A gente está falando aqui de dois perfis de apetite de risco. Do Chamberlain e do Churchill. Né? O Chamberlain com um cara extremamente conservador, que queria, de certa forma, se aproveitando, como você bem falou, do discurso antissemita, né? da questão de colocarem os britânicos como até uma raça superior, falou assim, olha, não vou assumir nenhum risco aqui, bater de frente com esse cara, que tá muito confortável para mim, mesmo diante dos vários sinais no final, né, da gestão do Chamberlain, que estava dando conta de que Hitler não queria paz e amor, não queria nada, ele queria submissão efetivamente. E um outro cara, né, com um apetite de risco gigantesco, me parece, né, e aqui quando estou falando gigantesco não é no sentido pejorativo, né, no sentido de fato de um grande líder que falou assim, não,
a gente tem que bater de frente com esse cara, a gente tem que rearmar o nosso exército, a gente tem que reestruturar a nossa marinha. Quer dizer, a marinha deles já era, a marinha britânica já era a maior na Europa, a maior no mundo, né? E rearmar a nossa força aérea, enfim, era um cara que tinha um grande apetite de risco para atingir o grande objetivo, que era, enfim, a segurança do Império Britânico, na maneira geral. Então, Exatamente. são dois perfis que ilustram muito bem essa questão do apetite de risco. O excessivamente conservador e aquele cara que tem aquela liderança. E aqui eu não estou fazendo alusão que todo gestor tem que assumir grandes riscos. Isso tem que ser muito calculado. E Churchill Exato. tinha essa habilidade de calcular efetivamente o risco que ele estava assumindo, né? Então, são perfis, de certa forma, opostos, mas ilustram bem o que a gente está falando. Claro, ó, uma dica de leitura. Livraço. Opa, cabeça. Ponta cabeça. Vale Excelente. muito a pena. Isso daqui é um historiador que é professor nas áreas de administração de Oxford. O cara lida a respeito das lideranças de Churchill e do Hitler, que também tinha um grau de liderança absurdo, para o mundo corporativo. Isso é interessante. E outro que a gente podia falar um momento é o apetite do próprio Stalin, que era um apetite bem maquiavélico que conseguiu muita coisa com o que queria. Mas daí fica cenas para o próximo capítulo. Isso aí. Beleza? Beleza, meu irmão. Valeu, Samuca. Excelente. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Um abraço. Valeu.